Olá, como vai você? Como vai a sua amada família? Um ótimo dia para todos nós. O último dia do ano é um dia para nós refletirmos acerca de tudo que nós fizemos e deixamos de fazer para ter uma vida melhor. Eu quero trazer aqui para você uma reflexão, uma mensagem bíblica, para que você consiga, através dessa mensagem, mudar o seu mindset, o seu pensamento, para que você possa ter atitudes positivas que irão promover, auxiliar outras pessoas. A Bíblia, ela vai nos dizer e nos mostrar vários exemplos em que nós não podemos de forma alguma desprezá-los. A mensagem que eu quero trazer para você hoje é debaixo de um tema que diz: saia da bolha. Não fique dentro da bolha. Porque quando nós nos limitamos, nós deixamos de vislumbrar novos horizontes. Nós deixamos de obter novas conquistas. Nós sabotamos o nosso crescimento. A mensagem para você é esta: não fique dentro da bolha. Saia da bolha. É interessante que a Bíblia ela vai nos dizer que Deus ele tem a sua multiforme maneira de agir, de trabalhar e de fazer as coisas. Então, diante disso, nós não podemos deixar que a nossa cultura, a nossa religiosidade, que os nossos costumes venham nos impedir ou sejam obstáculos para que nós não avancemos na vida. E se assim nós permitirmos, nós viveremos frustrados. A Bíblia ela vai dizer que Deus ele levantou ao rei Assuero. O rei Assuero era um homem que não tinha o mesmo costume do povo de Deus. No entanto, Deus usou a vida dele para mudar um decreto, uma sentença de morte que havia sobre a vida dos filhos de Deus. Mas Deus ele não parou por aí, porque mesmo ele tendo feito isto, o povo ainda não compreendeu e nem entendeu que Deus ele faz de uma maneira que Deus não precisa de nos dar explicação de nada, mas nós temos que aceitar a maneira e a forma que Deus trabalha. Então a Bíblia vai dizer que Deus ele levanta ao rei Nabucodonosor em um momento em que o povo de Deus estava vivendo afastado, longe e fazendo coisas desagradáveis, usando a sua influência para se beneficiar do seu próximo, aprisionar o seu próximo. E Deus levanta o rei Nabucodonosor para disciplinar esse povo. Um rei pagão, um rei que não conhecia a Deus. Então Deus levantou o rei Nabucodonosor para corrigir o seu povo. E a Bíblia vai dizer que Deus ele corrige a todos quanto ama. Mas mesmo assim, esse povo chamado povo de Deus ainda não compreendeu, não entendeu. E quando eles caem em si, calma aí. Deus está usando essa situação para nos alertar dos perigos, das coisas ruins que nós estamos fazendo. Porque não tem como a gente desfrutar de uma vida boa fazendo coisas ruins. E quando eles caem em si, a Bíblia vai dizer que Deus, ele chama ao rei Ciro, que era um homem que não conhecia Deus, não buscava Deus, e Deus
chama Ciro de meu ungido. E esse ungido, denominado Ciro, que Deus chamou, ele abriu as portas que mantinham esse povo de Deus que outrora era rebelde, que agora caiu em si. Ele abriu as portas para que esse povo não continuasse cativo, preso, debaixo de uma disciplina, de uma opressão que Deus usou para despertá-los através do rei Nabucodonosor. Olha que interessante, Deus chamou a Ciro para abrir e para libertar este povo. Mas depois de todos esses acontecimentos, nos dias atuais, passado alguns séculos, a Bíblia vai dizer que existia numa determinada cidade uma mulher que ela tinha uma causa que estava trazendo prejuízo a ela, e ela estava muito aflita. E aí então ela vai diante de um juiz que a Bíblia classifica que não temia Deus e nem os homens, classificado como juiz iníquo, um juiz mau, um juiz cruel, um juiz que não era correto. E aí ela vai diante desse juiz e ela pede para que ele julgue a causa dela. E a Bíblia vai dizer que esse juiz, ele se levanta e ele julga e ele dá um veredito favorável àquela mulher. Deus usou um juiz iníquo, imprudente, que não temia a Deus, para beneficiar uma mulher que estava tinha uma vida diante de Deus e que necessitava de um veredito favorável. Então Deus usa a vida desse homem. Veja que interessante, eu estou mostrando para você aqui que se você ficar dentro da bolha, você não vai conseguir compreender. Na verdade, nós não temos que compreender e nem entender e nem questionar a maneira que Deus faz as coisas, pois que Deus, ele é Pai, e como Pai, ele sempre fará o que é melhor para os seus filhos, que somos nós. Então, a Bíblia vai dizer que, mesmo com todos esses acontecimentos, algumas pessoas ainda não entenderam. E aí Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 10, ele vai contar uma parábola conhecida como a parábola do bom samaritano. Ele vai dizer que um viajante, ele estava no seu caminho e de repente veio alguns assaltantes, algumas pessoas más, e roubaram aquele homem e feriram aquele homem, bateram naquele homem e deixaram ele meio que morto, caído na estrada. E aí Jesus, ele vai dizer que vem um sacerdote, nós podemos dizer aí algum pastor, algum apóstolo, algum presbítero, algum diácono, algum evangelista, olhou e não estendeu as mãos para aquele homem e passou distante. E aí depois veio o levita, aquele que canta, aquele que diz adorar a Deus dentro da igreja, e enfim. E quando ele viu aquele homem, ele também passou longe e não estendeu as mãos para aquele homem que estava ali necessitado e carente de uma ajuda. Mas aí Jesus diz que veio então um samaritano. Quando Jesus fala que veio um samaritano, ele está dizendo assim, alguém que não segue, alguém que não tem cultura, alguém que não tem o costume, alguém que não é envolvido, alguém que não faz parte de uma cultura religiosa. Passa o samaritano, e quando ele vê aquele homem caído, ele se aproxima e ele derrama um azeite, ele cura as feridas daquele homem. Ele pega aquele homem e conduz aquele homem até uma hospedaria e diz, olha, para o dono da hospedaria, cuida dele. E o que ele
necessitar, me perdoem, conceda a ele. Depois, quando eu voltar, eu te pago. Então, Jesus, ele demonstra, através dessa parábola, que nós não podemos ficar presos dentro da bolha. Nós não podemos fechar e tapar os nossos olhos de uma forma que nós venhamos ser ignorantes, desprezando, menosprezando as pessoas que não fazem parte do nosso ciclo religioso, que não fazem parte da nossa família, pessoas que nós não conhecemos e nem temos amizade. Nós não podemos menosprezar e nem desprezar ninguém, porque nós não sabemos. A Bíblia fala que Deus, ele trabalha de uma forma de multiforme. Deus tem várias formas e maneiras de trabalhar e de se revelar para nós. Eu quero aqui abrir um parênteses para lhes dizer: hoje eu estou fazendo 45 anos, pela graça, bondade e misericórdia de Deus. Eu costumo dizer que Deus, ele tem homens nessa terra vestidos de anjo. Eu passei por um processo muito difícil na minha adolescência, no início de minha adolescência, no ano de 1994. Eu estava na minha cidade natal com alguns amigos e por volta das meia-noite eu sofri uma agressão que o lado esquerdo do meu rosto e da minha caixa craniana foram esmagados. Foi no dia 4 de dezembro de 1994. Ali, naquele momento em que eu estava em agonia de morte, Deus usou um homem que até o dia de hoje ele tem um bar ali debaixo daquele viaduto da cidade de Cachoeira Paulista, perto da linha férrea. Um homem conhecido como Tico, amigo de meu pai, trabalhou com meu pai na ferrovia. Aquele homem, ele saiu, gritou e aquele agressor correu. E enquanto isto, alguns amigos meus, como o Fábio Benetti, como o Elston Escobar, eles correram e comunicaram ao João Luiz, que foi prefeito da cidade de Cachoeira Paulista. O João Luiz, naquela época, ele era um psicólogo que dava um auxílio, um apoio para nós naquele momento. E o João Luiz, ele correu, me levou para o hospital, para a Santa Casa de Cachoeira Paulista. E a Santa Casa de Cachoeira Paulista, eu acredito que até hoje não tem CTI ou UTI. E o João Luiz, ele comunicou ao Dr. Roberto, que naquela época era o promotor da cidade. O Dr. Roberto, ele ligou para o melhor neurologista da região do Vale do Paraíba naquela ocasião, Dr. Paulo Inada. E o Dr. Paulo Inada pediu para que me levassem até a cidade de Cruzeiro, aonde eu fui hospitalizado e internado no CTI. E ali começou a minha luta pela vida. Resumindo, Deus usou pessoas que não frequentam igreja, pessoas que não leem a Bíblia frequentemente, como eu, ou como você que está aqui nessa live e que vai assistir esta live. Deus usou estas pessoas para que hoje eu estivesse aqui com vida. E é por isso que eu estou transmitindo essa mensagem para você neste último dia do ano. Saia da bolha. Não fique preso dentro da bolha. Porque Deus, ele trabalha de uma forma e de um jeito em que nós não compreendemos muitas das vezes. Mas a Bíblia, ela vai dizer que todas as coisas concorrem e contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito.
Vejam que estas pessoas que eu citei aqui, até hoje, elas não são frequentadoras de igreja evangélica como eu. Hoje, pela misericórdia de Deus, eu sou um pastor, eu sou um pai de família, eu sou um trabalhador, porque Deus usou estes homens, estes anjos vestidos de homens, para me ajudar no momento em que eu mais precisei de ajuda. E não foi só essa vez. Eu vou marcar depois aqui o meu amigo Fábio Benetti, e aí, se você quiser, você pergunta para ele quantas vezes. Houve uma vez que eu quase morri afogado numa enchente do Rio Paraíba. Nós estávamos nadando na Ponte Branca, atrás da estação ferroviária de Cachoeira Paulista. Eu fui arrastado pelaquela água barreada, cheia de barro, aquela água turva, pesada. Outra vez eu tive um princípio de overdose no Pontilhão, na Ponte de Ferro, ali no Pitel, e ele e o Wellston, eu comi o dedo médio do meu amigo Wellston, mas eles não me deixaram sozinho. Então existe anjos vestidos de homens. Houve uma oportunidade na minha vida em que eu fiquei só, tamanha a minha rebeldia, tamanha a minha ignorância. A minha família simplesmente me deixou ao léu. Fiquei no vento. E aí então Deus usou um homem chamado Emilson, aqui na cidade de São José dos Campos, para me tirar da rua, porque eu estava mendigando. Eu fui morar com ele naquele barraco. Naquela época tudo era muito estranho, né? Ele ainda não era servo de Deus, né? E um outro amigo também ali que morava com ele, o Tael, também não eram servos de Deus, né? Viviam uma vida muito promíscua e violenta. Me resgataram, me tiraram da rua. E foi a partir daquele momento, alguns anos depois, eu conheci um outro amigo, né, conhecido, o Renato, o Carbono, né, os pais deles são evangélicos, eles me convidaram para ir à igreja, e ali eu tive um reencontro com Deus. E a minha vida foi transformada, eu saí daquele ciclo, daquele meio de perdição, de perversão e de violência. E eu voltei para a presença de Deus. Mas para que eu pudesse chegar até a presença de Deus, eu tive que ser resgatado, e tive que obter e ter a ajuda, o auxílio de pessoas que não servem a Deus da maneira e segundo o entendimento, a cultura evangélica, cristã. Entende? Deus tem anjos vestidos de homens. Deus, ele tem a sua multiforme maneira de trabalhar e de agir. Nós não podemos colocar Deus dentro de uma forma e dizer assim, o Senhor só pode agir dentro dessa forma, e colocar um copo e falar, Senhor Deus, o Senhor vai ficar dentro deste copo, o Senhor não pode sair de dentro deste copo. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que ele é o Senhor dos exércitos. A Bíblia vai dizer que ele é o Criador de todas as coisas. Então eu não posso limitar e dizer que Deus, ele só pode usar as pessoas que frequentam a igreja para abençoar e beneficiar outras pessoas. Eu não posso ser ignorante a tal ponto. Eu não posso ser tão, entendeu? Ignorante, eu não posso ser. Porque Deus, ele é ilimitado.
Ele é Deus, Ele faz do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Ele usa quem Ele quiser, seja cristão, seja espírita, seja católico, não importa. Ele é Deus. E se Ele quiser, Ele pode usar qualquer pessoa para te ajudar. Mas nós não podemos continuar dentro da bolha. Porque se ficarmos dentro da bolha, você já ouviu aquela história que houve história. História é diferente de história. História é conto. História são fatos verídicos. Aquela história de que havia um homem que estava em uma ilha e de repente o mar começou, a aumentar, e ele começou a orar e dizer: Senhor, envia ajuda, envia alguém para me ajudar. Oh Deus, por favor, me ajuda, Senhor. A oração dele foi assim: Deus, por favor, Deus, me ajuda, me tira daqui. E aí, essa história, esse conto diz que passou um grande transatlântico e os marinheiros, fizeram um sinal para ele: vem para cá, e ele não quis sair daquele lugar. Falou assim: não, Deus vai me ajudar. E o transatlântico foi embora. E então passou alguém ali num iate, falando assim: vem, vamos embora, porque a maré está subindo, senão você vai morrer aí. Não, Deus vai me ajudar. E ele não quis ajuda daquelas pessoas que estavam naquele iate. Então de repente veio um pescador com um barco, passou, falou assim: vamos embora, meu amigo, a maré está subindo, senão você vai morrer aí. Ele disse: não, Deus vai me ajudar. E o pescador foi embora, a maré subiu e ele sucumbiu, ele foi submerso por aquela água. E aí então, quando ele morreu, ele chegou lá no céu e perguntou: por que o Senhor não foi me ajudar? Deus olhou para ele e disse: eu fui te ajudar. Eu tentei te ajudar de várias maneiras, de várias formas, mas você rejeitou a ajuda. Captou a mensagem? Então, não despreze, não seja ignorante a esse ponto de não conseguir ver que Deus hoje, Ele tire de você toda esta miopia espiritual e física, que Deus hoje Ele venha restaurar a sua visão, que Deus hoje Ele venha tirar da sua mente toda cauterização espiritual e física, esta cauterização que te faz ser alguém ignorante. Que Deus ele venha tirar toda a dureza do seu coração, que te faz ser uma pessoa insensível ao ponto de não conseguir sentir e ver Deus na vida das pessoas. Houve um momento da minha vida em que eu estava com muita fome. Eu lembro naquele dia. Eu estava com muita fome, gente. Nossa, que fome. Meu Deus, como é ruim ficar com fome, passar fome. E aí Deus usou um mendigo para dividir comigo a comida, o prato de comida dele. Eu vi Deus na vida daquele homem. O Barba, finado Barba, ele faleceu depois. Ficou muito doente porque fumava muito, ficou tuberculoso e morreu. Mas eu voltei para agradecê-lo. Que Deus o tenha num bom lugar. Deus ele usa quem ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser. A mensagem para a sua vida que está assistindo e que assistirá depois é esta: saia da bolha. Não tente limitar o agir e o trabalhar de Deus, porque ele pode usar uma maneira, uma forma surpreendente para te beneficiar. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando você e a sua amada família. Eu quero orar por você. Meu Deus, no nome de Jesus,
Eu quero te agradecer pela vida desta pessoa que está assistindo e quero te louvar pelas vidas que assistirão, meu Deus, meu Pai, esse vídeo. Eu sei que estas pessoas serão transformadas. Meu Deus, meu Pai, que estas pessoas sejam abençoadas, alvejadas, meu Deus, pela tua presença. Que o Senhor conceda paz, que o Senhor conceda alegria. Ó, meu Deus, que hoje, não só hoje, Pai, mas que a partir de hoje seja, meu Deus, essas pessoas venham desfrutar de uma vida de harmonia, que elas não venham de forma alguma menosprezar outras pessoas, independente de quem são elas, independente, meu Deus, meu Pai eterno, de qual é o status social destas pessoas. Pai, no nome de Jesus, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu profetizo um ano, Senhor, meu Deus, de mudança, de transformação, a começar pela mente, meu Deus, porque, Senhor, existe no nosso mundo um dito que diz que, ó meu Deus, meu Pai, quando a cabeça não pensa, o corpo padece, mas este dito, meu Deus, meu Pai, este provérbio não se cumprirá, meu Deus, meu Pai, nestas vidas, ó Pai, que estão assistindo esta live e que assistirão depois. Pai eterno, no nome de Jesus, guarda, protege, abençoe e sustente. Ó meu Deus, no nome de Jesus, este é o meu pedido por cada uma destas vidas. E que o Senhor abençoe e alcance, meu Deus, todas as famílias representadas por estas pessoas. Amém. Graças a Deus. Um ótimo ano para você.